A paz do Senhor a todos, irmãos, caros ouvintes. Irmãos, hoje nós vamos começar a ministrar sobre o tema Gerando Esperança, que vai ser o nosso projeto de vida. Todos os dias, 6 dias nessa semana, teremos culto. Quem quiser participar, quem quiser estar conosco, seja bem-vindo. O tema vai estar em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Queremos agora adorar esse Deus, glorificar esse Deus, pedir que esse Deus possa entrar sobre nossas vidas, trazer graça, sabedoria, e que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, receber algo precioso. O porquê? Projetando a vida. Porque a gente não pode trocar de 2024 para 2025 da mesma maneira que nós já trocou o ano passado. E tudo que você planeja, tudo que você põe na mão do Deus Todo-Poderoso, Ele te recompensa. Ele é um Deus que pode fazer grandes prodígios, grandes maravilhas, mas Ele quer que nós planejemos o que nós precisamos, o que nós quer fazer para Deus. Não é mudar de um ano para o outro de qualquer forma, de qualquer jeito. Vamos planejar a nossa vida perante o Senhor. Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que tudo pode, tudo faz. Quero convidar vocês para abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 37. Temporária, a felicidade dos perversos. É temporário. Perverso ele vai até bom um certo tempo, mas quando Deus põe a mão, derruba por terra. Salmos, capítulo 37, versículo 1. Vamos estar abrindo esse culto. Vamos adorar esse Deus maravilhoso. Vamos pedir que Ele entre com as suas mãos. Alerta teus ouvidos para ouvir o nosso planejamento para 2025. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a erva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te de verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás os seus lugares e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Palavra do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque nós estamos aqui hoje, nessa hora, glorificando, exaltando o nome do Senhor, pedindo, Senhor, que entre, Senhor, com as tuas mãos provedoras, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, vem nos honrar. Pai, recebe com graça, poder e unção, que nós possamos, ó Deus, ser aquele povo abençoado do Senhor. Pai, nós queremos fazer um projeto para o ano de 2025, porque nós não queremos passar o que nós passamos em 2024. E quando planejamos e colocamos na mão desse general chamado Jesus de Nazaré, o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que a vitória é certa. Nós sabemos, ó Deus, que nós vamos vencer, porque o Senhor é Deus de vitória. Cobre nós com o teu manto sagrado e dá-nos, Senhor, a tua graça. Vem nos honrar, Pai. Vem trazer almas para nós exaltar o nome do Senhor aqui junto. Pai, que seja agora, para todos sempre, a glória e o resplendor do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, aqui nós fizemos uma folha para o projeto de vida. Mesmo que você não esteja conosco e queira fazer, nós passamos para você os seus pedidos,
E no último dia você peça para enviar para nós, para a gente estar orando. Nada é sem planejar dar certo. Se você tem uma construção e se não planeja ela, vai acabar a condição financeira e você não vai ter condição de manter a obra em dias. Mas se você planeja obras, calculando o que vai gastar, o que pode ter e o que você tem, a obra vai ser executada, porque você planejou, você buscou. Principalmente nós que queremos ter um ano 2025 debaixo da graça, se nós planejar na presença de Deus o que é que nós vamos fazer, o que é que nós vamos falar, esse Deus é Deus de dar a honra, a glória para nós. Vamos planejar, vamos colocar em pauta aquilo que é necessário para o ano 2025, porque está tendo tanta profecia que 2025 vai ser um ano de choro, um ano de morte, um ano de... Irmãos, morte está acontecendo também em 2024. Então, que nós planejemos com o Senhor e que esse Deus maravilhoso possa colocar as suas mãos, porque mesmo que venha o gigante, venha a tempestade, venha as coisas erradas, quando você planeja com Deus, Deus coloca a mão e Ele vem retrocedendo, tirando da sua frente como um sopro. Ele joga tudo por terra. Então vamos planejar, não vamos passar de um ano para o outro só de passagem, não. Vamos abençoar, ser abençoado, derramando sobre nós a Tua glória e o Teu poder. Cobre nós, Senhor, com o Teu manto sagrado e dê-nos, Senhor, a Tua vitória. Hoje nós temos aqui a honra de receber o irmão Ronan, mas a pastora Graça, que são muito amigos da gente, fora até da igreja. Amamos muito essa família. E também hoje nós temos a graça de receber a nossa irmã Ivonete. Ivonete é uma pessoa que louva do coração para Deus, e Deus tem agradado com a irmã Ivonete. Também hoje o preletor, o pastor Wilson, grande amigo, grande irmão, está aqui conosco. Eu pedi para ele, para que ele pudesse nos dar a honra de ver ele ministrar a palavra. É grande professor na obra do Senhor, e eu creio que o Senhor vai hoje falar conosco através da vida dele. Então não disperse, fica presente na presença do Senhor, que Ele há de fazer o melhor por nós. E você que está assistindo, Kleber, presta atenção hoje na palavra que o pastor Wilson vai trazer. Ele é um homem de Deus, um homem que, para dizer a verdade, eu não sei se eu teria, pastor Wilson, condição sem Deus como o senhor foi alcançado. Eu sei do seu testemunho, eu sei da sua fidelidade com Deus, eu sei quem o senhor é na presença desse Deus. Então que Deus abençoe. Nosso presbítero acabou de chegar, que vai ser o vice-presidente, e a esposa, glória a Deus. Quero então convidar vocês para nós estar louvando um louvor. Você separou algum para nós louvar? E não, depois. Ivonete, já. Então vamos deixar a irmã Ivonete louvar, porque ela tem dias que estava de férias, né? E quando está de férias com nós aqui, carrega a pedra. Depois que vai ser o da igreja. Tá? Deixa a irmã Ivonete louvar para Deus. Está aqui para nos abençoar mais uma vez. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Paz. Como é bom estar na casa do Senhor. Aqui não é outro lugar a não ser a casa do nosso Deus. Graças a Deus. Então vamos louvar o nosso Deus com um louvor que eu gosto muito, que fala, chora pela madrugada. E nós sabemos que o cristão só alcança a vitória buscando ao Senhor. E a madrugada é um horário muito bom, graças a Deus. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Tu és fiel, Paizinho. Volta para mim, pastora Sônia, por favor, comigo. Aleluias. Glória a Deus. Tu és fiel, Paizinho. Aleluia. Um dia após o outro, andando carregando a cruz,
vezes o caminho estreito, com cuidado pra não tropeçar. Quando a esperança se acaba, Jesus vem pra te ajudar. Chora pela madrugada, mas canta no amanhecer. A noite pode ser escura, mas teu Deus não te deixa morrer. Tem aplausos e pedradas, a vida é mesmo assim. O importante é que vencemos pelo sangue carmesim. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Tu és fiel, Pai, sem medo está aqui nesta noite. Aleluia! Grande Deus! Talvez chorastes toda a madrugada, sentindo a dor da tua aflição. Saibas de Deus é que vem o socorro, para teu problema tem a solução. Ele abre portas onde não há portas, tem a saída para você passar. Quebra ferrolhos e derruba os muros, porque varão de guerra é Jeová. Chora pela madrugada, mas canta no amanhecer. A noite pode ser escura, mas o teu Deus não te deixa morrer. Tem aplausos e pedradas, a vida é mesmo assim. O importante é que vencemos pelo sangue carmesim. Oh, aleluia! Chora pela madrugada, mas canta no amanhecer. A noite pode ser escura, mas o teu Deus não te deixa morrer. Tem aplausos e pedradas, a vida é mesmo assim. O importante é que vencemos pelo sangue carmesim. O importante é que vencemos pelo sangue carmesim. Oh, Aleluia! Glória a Deus! Nós sabemos que o sangue de Jesus, ele é poderoso. É verdade. Graças a Deus. Outra. Vamos louvar o nosso Deus com mais um louvor que fala, pássaro. Nós sabemos que um dia Jesus nos fez livre. Aleluias. Graças a Deus. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Grande Deus, aleluia. Como um passarinho ferido pelo predador, caído em meio ao deserto na escuridão, tudo parecia acabar, estava condenado a morrer. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Deu-me nova vida, me fez vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Curou minhas feridas, deu-me seu amor, seu amor, grande Deus, aleluia. Posso voar livremente
Posso cantar no horizonte com liberdade, oh Senhor, aleluia, pois as feridas já foram saradas e eu sarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Oh, aleluia! Deus maravilhoso. Tu és fiel, Pai sim. Santo Deus de Israel. Tu nos fizeste um pássaro livre. Estamos Tu aqui és nessa Deus. noite para te louvar e te adorar. Aleluia! Agradecido é teu nome, Jesus. Tu és fiel, aleluia! Grande Deus! Posso voar livremente para onde eu quiser. Grande Deus, posso cantar no horizonte com liberdade. As feridas já foram saradas, pois as feridas já foram saradas. E eu sarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aleluia. Que Deus restitui as suas forças, a sua saúde. Amém. Agora eu quero pedir que a minha esposa passe para nós o hino do tema do projeto de vida. Aleluia, Jesus. Ele saiu aqui do lugar, mas eu estou chegando com ele. Oi? Glória a Jesus. Ele saiu aqui do lugar, mas eu estou chegando aí com ele. Glória a Deus. Aleluia. Tu és fiel. Deus maravilhoso. Jesus se vem do céu em glória, Ele vem ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós Aguardamos Jesus ainda. Jesus se vem do céu em glória, Ele vem ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos
aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. Pelo sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Aleluia! Nós Glória a Deus! aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Aleluia! Se Jesus Glória a voltasse Deus! agora, Ele ia levar nós ou ia deixar? Nós estamos aqui buscando a Ele, buscando salvação, buscando ter uma vida confortável É na verdade. presença desse Deus. E muitas das vezes nós temos passado por grandes decepções, às vezes até muito desanimado. Eu quero convidar a pastora Graça a trazer uma saudação para a igreja. Amém, Jesus. Glória a Deus. E é com alegria que nós estamos recebendo vocês aqui hoje. Amém.
Glória a Deus. Eu não sei como estavam as agendas dela, se o pastor dela lá liberava ela, porque nós tem tempo que nós estamos querendo ouvir uma palavra. Amém. Que Deus usa essa pastora. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Boa noite a todos. Eu saúdo a Santa Igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu achei muito bonito o tema escolhido hoje para a abertura, né? Sobre a esperança. Glória a Deus. Porque o que nos move, o que nos mantém em pé, além da nossa fé, é a esperança em dias melhores, é a esperança de que o ser humano pode ser melhor a cada dia, Glória a que Deus. Deus possa fazer em nossas vidas, além daquilo que a gente é merecedor. Então, assim, que a esperança em cada um de nós seja sempre a âncora que não vai desistir, ou que vai fazer com que não venhamos a desistir da nossa fé, Amém. do amor de Deus, da esperança que podemos ser melhor todo dia, mas o que? No propósito de servir ao Senhor. É verdade. Não desacreditando nunca do amor de Deus por cada um de nós. Porque foi através desse amor que Ele teve, como se diz, o amor dele foi tão perfeito que Ele entregou seu Filho amado, seu único Aleluia, Filho, Jesus. por cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Então, que a nossa esperança seja luz, mesmo diante da escuridão, mesmo diante de cada maremoto, de cada decepções que passamos no nosso dia a dia. Que a esperança seja um farol, mas um farol que venha iluminar o nosso ser, Amém. o nosso espírito, porque mediante a nossa esperança no crer que tudo vai ser diferente em nossas vidas, é que o nosso dia de hoje e o de ontem possa ser muito melhor no dia de amanhã. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a esperança do ontem passou, a do hoje nós estamos vivenciando, e o amanhã a Deus pertence. É verdade, Jesus. Então, para concluir, eu vou deixar aqui um trecho da Bíblia que diz assim: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Aleluia. Romanos 5, versículo 5. Então, assim, Deus entregou o seu Filho amado. Glória a Deus. Ele sabia que Deus ia passar, que Jesus ia passar por todas as provações. Amém. Ele foi escarnecido, ele foi humilhado. Mas mesmo assim, ele entregou quando ele poderia simplesmente livrar Jesus de todo aquele flagelo. Então, que a esperança seja o oxigênio de nossa alma. Amém. Amém. Glória a Deus. Que a nossa esperança seja um passo, uma perspectiva que a gente possa criar todos os dias, movido pelo amor de Deus a cada um de nós. Amém. Que não possamos desistir a cada passo. Glória a Deus. Que se precisarmos subir 1, 2, 3 degraus, que a gente possa sempre começar do primeiro, com a esperança que alcançaremos o segundo. É verdade. E que a esperança seja sempre a chama da nossa fé e do amor de Deus por cada um de nós. E eu Amém. agradeço Glória a a Deus. oportunidade. Aleluia. Obrigada. Paz seja contigo. Amém. Quero convidar o pastor Ronaldo para a nossa saudação. E já em breve nós vamos estar passando para o nosso preletor. Eu sei que o Senhor vai usar ele de forma muito abençoada por Amém. nós. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. Esperança. Sem fé, não tem esperança. A palavra do Senhor fala, se tem um fio de cabelo, você vai gerar esperança. Esperança o quê? Um dia melhor. Esperança na vinda de Cristo. É verdade. Porque nessa terra aqui tudo é passageiro. O Senhor há de vir para arrebatar a sua igreja para um lugar de paz, sossego. E você nessa noite está preparado para a volta de Cristo? Para a esperança de morar na terra celestial? Como está a sua vida hoje? Aleluia.
Se o Senhor vir um piscar de oi, será que você tem esperança que vai subir para o céu, glorificando o Senhor, num só coro, falando santo, santo, glória a Deus nas alturas? Eu vou falar uma coisa, aqui nessa terra, tudo é passageiro. A gente está passando em crise, só quem está em Cristo não tem crise. Tem Cristo Jesus na vida. Jesus é o Deus do impossível, é o Deus que realiza sonho, é Deus que, aonde as pessoas falam assim, olha, não tem jeito, Jesus fala assim, eu sou a esperança, Amém. eu sou a porta, eu vou abrir a porta e para mim a última palavra é a minha, não importa a palavra de Deus. Irmãos, você está projetando 2025, projeta ele com esperança no Senhor. Porque o Senhor Deus é o Deus de vitória, é o Deus que sara, é o médico dos médicos, é o Deus que realiza sonho, é Deus que realiza o impossível na vida de cada um. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente vê os amigos e irmãos vindo prestigiar Deus, a gente tem que aproveitar, irmão. Não pode dar moleza, não. Amém. Quero agradecer a Deus pela vida do Nilton, pela vida da irmã Sebastiana ali em Pirinópolis. Eles hoje nos deram a graça, a honra, já 2 vezes, de dar o bolo para nós doar na segunda-feira. Então, quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo Ministério do Nova Jerusalém, e falar para vocês que o Senhor retribua para vocês em saúde, sabedoria, e que Ele venha dar a prosperidade cada vez mais para vocês. Amém. Aleluia. Quero convidar o nosso preletor, o nosso amado irmão, o irmão Wilson, que vai levar a palavra hoje pelo primeiro dia desse Ai, Senhor, pastor Wilson. projeto de vida. A irmã Débora Gomes, ela está lá no Mato Grosso e está assistindo. Pensa numa irmã que eu e minha família, o meu ministério, aprendemos a amar. Ela, a mãe dela, a irmã dela, a mãe e a irmã dela moram em Goiânia. Débora, um abração para você, um abração para o seu esposo, para os seus filhos, e que Deus abençoe. E nós já estamos com saudade do churrasco, viu? Porque dia que nós fomos lá foi uma festa, foi uma benção. Que Deus abençoe você poderosamente, Depois eu não- te dando toda a honra, toda a glória. É esse Deus que vai estar com você. Amém. Então, todos os dias, 19h30, nós estamos fazendo aqui o projeto de vida. Planeja para 2025 o que você quer que Deus faça para você e você vai fazer por Ele. Deus abençoe, pastor Wilson. Fica à vontade. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus possa estar no coração de cada um de nós. Aleluia. Hoje é um dia muito especial, né? Faz dias que eu não prego, Glória a Deus. eu quase não tenho pregado lá na igreja onde eu estou congregando. A oportunidade de estar levando a palavra aos irmãos que estão aqui e aqueles que estão nos acompanhando aí pela internet. Amém. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse dia, por mais esse sopro de vida que Ele nos concede. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais um dia na tua presença, por mais um dia que o Senhor nos permite respirar o sopro do teu Espírito em nosso ser. É verdade. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem continuado a derramar sobre nós. Ainda que enfrentamos luta e dificuldades, passamos por momentos difíceis, mas a tua palavra diz, através do teu filho apóstolo Paulo, que tudo nos devemos dar graça, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Projeto de vida, né? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu, durante muitos anos, eu fiz projeto de vida. O ano passado eu não fiz. Sempre as coisas que eu coloquei no meu projeto de vida, degrau por degrau, tudo projetado, tudo pensado e colocado na presença do Senhor. Deus sempre realizou na minha vida. O ano passado eu não fiz porque eu ando tão desligado de coisas materiais, sabe, que eu
não tive assim, no meu coração desejo de fazer. E às vezes eu coloco algumas coisas no sentido espiritual, na vida familiar, mas coisas materiais nesse último ano eu não coloquei. Mas é uma coisa do meu coração. É bom fazer o projeto de vida e colocar na presença de Deus o seu sonho, aquilo que Ele quer realizar na sua vida, né? Porque a Bíblia diz que tudo que nós pedirmos com fé, Ele fará em nosso coração, satisfará o desejo do nosso coração. E Jesus, Ele chegou a dizer que nós não recebemos porque pedimos mal, né? Pedimos da forma correta. Então, é correto pedir, fazer um projeto de vida? É. Isso vai do desejo de cada um. Amém? Então vamos ao nosso texto, né? Texto-chave do tema de hoje, que é Gerando a Esperança. Romanos capítulo 5. Vamos ler aqui alguns versículos. Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante. Todos se encontraram? Amém? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé e está na graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando ainda nós fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amém? Glória a Deus. Então, o tema de hoje é Gerando a Esperança. E queremos discorrer aqui um pouco, inicialmente, sobre o texto. Porque Paulo, ele gera, quando ele escreve essa carta à igreja lá dos Romanos, para nós hoje, ele gera essa expectativa de viver uma experiência através da esperança que Deus coloca em nosso coração. Paulo, ele pontua a nos gloriarmos em Cristo pela reconciliação. Então, o principal motivo aqui dessa esperança, dessa fé que mesmo na tribulação ela produz paciência, é a morte de Cristo por nós. E ele diz assim, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por o justo, pois poderá ser ele bom e alguém morrer por ele. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, porque morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo ímpios, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estamos reconciliados e seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual alcançamos a reconciliação. Então, a música de louvor aqui que foi tocada, né? Que a nossa esperança, esse gerar de esperança em nosso coração, não é apenas em coisas materiais, não é apenas em projeto, não é apenas na vida espiritual ou conjugal, mas é a nossa esperança de reconciliação, de salvação, de sermos redimidos do nosso pecado através de Jesus Cristo. E Paulo, ele leva o ápice desse capítulo no versículo 11, onde ele diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos
a reconciliação. Glória a Deus. Então tem essa esperança infinita de salvação, né? Porque nós em vida, nós mesmo sendo pecadores, ele fala aqui que ele morreu pelos ímpios, né? Esse ímpio que está aí, que ainda não encontrou Jesus, ele morreu por eles. Mas Paulo fala também da igreja, que ele morreu por eles. O amor de Cristo que morreu e justificou esses que eram pecadores também. Então, Paulo leva o ápice desse capítulo no versículo 11, que é o versículo chave do contexto. E, contudo, né, isso vem coadunar com o início do capítulo, quando ele fala assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé na graça, na qual estamos firmes. Paulo ele está escrevendo aqui para um povo que estava vivendo o início de uma grande perseguição. Isso por volta do ano 58 da era de Cristo. A igreja de Roma já estava vivendo isso, Jerusalém já vinha passando por grandes perseguições. Então ele fala para um povo que estava vivendo uma tribulação realmente. Hoje a gente fala assim: eu estou passando uma tribulação, irmão, ora por mim, estou vivendo um momento de tribulação. Isso que nós passamos aqui, essas angústias, essas aflições, está longe de ser tribulação. Tribulação daquele povo que era perseguido, que era queimado vivo, que era levado aos estádios para ser devorado por feras, que eram cerrados ao meio, que eram colocados em fogueira, que eram crucificados. Isso era a tribulação que Paulo estava falando para eles ser perseverante. Então a gente muitas vezes quer desistir, quer abandonar a fé, fica olhando para o homem. Ah, meu casamento está difícil, minha vida profissional está difícil, fui mandado embora, estou isso, estou aquilo, estou passando. Isso não é tribulação. São momentos tribulados na nossa vida. Mas Paulo aqui, ele escreve para um povo que estava sendo perseguido. Muito, muito forte. Ali era vidas que eram ceifadas. Era crianças que eram arrancadas do ventre da mãe viva. Então eram momentos, tribulação significa um momento de dor profunda, de angústia, de sofrimento, dor imensurável. A Bíblia fala que virá uma tribulação no fim dos tempos, como nunca houve e nem haverá sobre toda a terra. Nós estamos preparados para viver essa tribulação? Alguns estudiosos acreditam que a igreja vai passar até o meio da tribulação. Alguns acreditam que a igreja vai ser retirada no primeiro momento. Outros já acreditam que a igreja vai passar por toda a tribulação. Aqueles que estiveram vivos aqui e não foram alcançados na volta de Jesus, ainda terá um tempo. Mas a perseguição será implacável. Será vida por vida, sangue por sangue, olho por olho. Então, isso que nós passamos aqui é apenas uma expectativa do que virá. E o que é que Paulo diz aqui, né? Ele diz aqui: pela fé também temos entrada pela fé na graça. E estamos firmes. Nós estamos firmes no Senhor, enfrentando as lutas, as dificuldades. Nós estamos confiando nele. E aí ele diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. É nisso que Paulo enfatiza para nós, de nos gloriarmos. Paulo nos leva a entender que a maior prova, mesmo o homem na morte espiritual, ele é reconciliado com Cristo e é justificado pela sua morte. A Bíblia diz que nós em nada somos merecedores. Então, sendo assim, Paulo, ele nos conclama a entrar nessa órbita de nos gloriarmos a Deus. Porque toda honra e toda glória a Ele, diz a palavra. Quando nós gloriamos a Deus, não buscando, né, entrarmos numa geração de esperança, que significa nós gloriarmos a Deus na esperança de que Ele
está nos dando a salvação, que Ele continua nos redimindo. A esperança de gloriar a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Aleluia. Não pelas bênçãos que Ele nos dá, mas pelas suas prerrogativas de ser santo, de ser misericordioso, de ser amor incondicional nas nossas vidas. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa impressão, né, de esperança da glória de Deus é um intuito livre, de uma alma livre, que na sua inquietude, no seu sofrimento, nas suas angústias, ela busca estar na vontade e na direção de Deus, independente da situação ou da circunstância. Glória a Deus. Pastor Luiz falou agora há pouco. A Bíblia diz que Deus ama o pecador. E Ele ouve o clamor do pecador. Tem gente que acha que não. Ele ouve. Porque a Bíblia diz que Ele veio para o perdido. Ele veio para aquele que estava doente. E todos aqueles que estavam perdidos e um dia clamou a Cristo, Ele virou para trás, ouviu e atendeu. Eram pecadores. Era considerado fora do projeto da salvação. E Ele ouviu. E um dia lá no mundo, a graça e a misericórdia de Deus, porque Ele já tinha me reconciliado na sua morte. Eu mesmo, na vida morena que eu vivia, de prostituição, de cachaça, de farra. Aí veio um momento que eu estava com o coração cheio de ódio, pensando em matar alguém. Mas Deus ouviu a aflição da minha alma naquele momento tão tribulado, com a alma ferida, despedaçada. E Deus me alcançou ali. Graças através a Deus. de uma criança de 6 anos de idade que eu não gostava de pregador. Deus falou, vou usar essa aqui, que não é crente, não usa Bíblia, não sabe ler, não frequenta igreja. Aleluia. Você entender que eu sou o Senhor na sua vida. Amém. E Glória a através daquela criança eu me rendi aos pés de Cristo. Graças Aleluia. E Ele me curou. Sarou a ferida da minha alma, me Graças tirou a Deus. daquela tribulação momentânea que eu estava vivendo. Então, Paulo, quando ele fala aos romanos dessa tribulação, né, ele conclama a gloriar em Deus. Ele fala de Jesus lá no versículo 11 e ele fala do Deus Pai aqui no versículo 1. Nos gloriarmos, isso representa aquilo que Paulo estava falando, que uma vida superior, que produz arrependimento. É isso que Paulo está falando, se gloriar em Cristo, porque Ele já morreu por nós quando nós era ímpio, pecador. Então Ele quer gerar em nós esse arrependimento. E nós nos gloriarmos, exaltarmos nele pela sua vontade. Aleluia. Mesmo que qualquer outra necessidade, quando nós entregamos a nossa vida, né, e a gente começa a crescer espiritualmente. Por mais que a gente pense assim, eu sou um homem de oração, eu sou dizimista, Senhor, por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por aquilo? Não é nisso que nós devemos gloriar a Deus. Ele sabe, né, Ele nos conhece no íntimo da nossa alma, antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe o que nós estamos É verdade. É verdade, Jesus. Então, quando nós gloriamos a Deus, independente de profissional, de situação material, de situação conjugal, nós estamos gloriando e honrando a Ele, porque Aleluia. Ele já nos salvou. É nisso que Paulo está falando dessa esperança. A esperança deles, que estavam tendo as suas vidas ceifadas, porque aquele que professava a fé em Cristo, que não obedecia o governo romano, que não obedecia os religiosos lá de Jerusalém, né? Aquele governo de Roma que estava presente ali também, tinha a sua vida ceifada. E Paulo leva eles a entender que eles deviam se gloriar nisso, porque a esperança deles era Jesus na salvação. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente olha para a vida de um homem igual Jó, ele tinha um conhecimento profundo de Deus, embora lá na frente, diante de tudo que ele passou, ele fala assim, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha, Jó, que ele próprio declara que ele era um homem reto e íntegro, e Jó diz assim, se eu fitei os meus olhos numa donzela,
que Deus mova a minha mulher para outro. Se eu defraudei alguém, que Deus tira mais de mim. Então Jó vai mostrando que ele era um homem que buscava viver uma vida de piedade, uma vida de integridade, uma vida de um homem que tinha um coração realmente voltado para Deus. Glória Aleluia. a Deus. Amém. E Jó, diante da tribulação, você pode ler os capítulos todos de Jó. Jó não fala de nada que ele pede material, porque Deus tinha tirado tudo dele. Ele viveu um momento de tribulação, perdeu filhos, perdeu os servos, perdeu o boi, perdeu fazenda, perdeu tudo que ele tinha. E agora a maior dor, a maior tribulação que ele estava vivendo era a dor física da carne, além da dor da alma. E ele fala assim, no capítulo 19: ainda que a minha pele esteja ferida e a minha carne moída, eu me gloriarei no Senhor. Aleluia. Porque no fundo da minha alma eu busco esse Deus. Amém, Jesus. Sabe por que ele diz isso? Aí ele justifica, ele estava falando com os amigos que estavam acusando ele, né? Além de tudo que ele estava passando, ser perseguido, ser acusado, ter a sua imagem denegrida, que ele era um pecador, por isso que ele estava passando aquilo. E Jó, olha, e ele disse: ainda na minha carne eu gloriarei ao Senhor do meu coração. Porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará sobre a terra. Amém. Então Paulo cria num Deus Redentor, num Deus que podia redimir ele daquela dor, redimir ele daquela tribulação, daquela angústia que ele estava passando. Talvez Jó não tivesse mais esperança no seu coração de que as coisas materiais fossem restituídas, mas a esperança de Jó, na tribulação que ele passou, era a redenção em Cristo Jesus. Eu Glória a sei Deus. que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Então é nisso que nós devemos gloriar a Deus. É nisso que deve estar a nossa esperança. Nós vivemos hoje dia difícil demais, dias de angústia, dia de muito sofrimento, dia de violência. A gente vê morte na televisão, nos noticiários todos os dias, mulheres sendo estrupadas, mulheres violentadas, assaltos, violência de todo tipo que você pode pensar, com idosos, com crianças. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor se esfriaria de quase todos. Nós estamos vivendo um momento de frieza de amor. É verdade, Espírito. Isso causa angústia, isso causa dor, causa sofrimento. É uma tribulação no coração, mas está longe de ser o que esse povo passou. Aleluia. Então nós estamos vivendo um dia difícil, mas nós devemos gloriar em Jesus, que Ele é a nossa salvação. Acreditar que esse Redentor que Jó, 1000 anos antes de Cristo, ele falou, um dia ele há de se levantar novamente sobre a terra. Amém. E é nele cremos. que Paulo está enfocando sobre essa esperança. Amém, Jesus. A Bíblia fala que no fim dos dias, homens velhos teriam sonhos e crianças teriam visão, não é verdade? Aleluia, Jesus. Eu tenho tido sonhos com a volta de Jesus. Amém, Jesus. Sempre eu sonho com a volta de Jesus. Glória a Amém. Deus. Esses dias eu tive um sonho que eu estava numa igreja grande, cheia de gente, muita gente. A igreja, ela tinha um andar em cima, mais ou menos até o meio do salão. Em cima muita gente embaixo. E de repente eu entrei nessa igreja e eu queria pregar, eu queria falar da volta de Jesus, mas a minha voz ficava meio que embargada. Sabe quando passa na televisão a voz de uma pessoa sendo modificada para não identificar aquela voz, que a voz fica parecendo um robô, uma voz robótica, e a minha voz saía daquela forma, eu não conseguia falar, e eu começava a clamar a Deus, e falava, esse povo não vai acreditar em mim, e de repente, eu começava a abrir os braços, e os meus braços viravam tipo uma asa de um anjo, e eu começava a sobrevoar aquela igreja, Aleluia. e falar, Jesus está voltando por esses dias. Glória a Deus. Arrepende-se, igreja. Jesus está voltando por esses dias. Amém, Senhor. E aí o sonho acabava nisso. Jesus está voltando.
É verdade. Amém. Ah, mas a palavra fala que ninguém saberá nem a hora nem o dia. No meu sonho eu não via dia. A Bíblia fala que nos últimos dias, os últimos dias é desde que Jesus partiu. Os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Mas no meu sonho eu falava, Jesus está voltando por esses dias. Glória a Deus. Então, Paulo ele está levando esse povo a permanecer firme na fé, a não desistir, né? A acreditar que ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus. Muitos nessa época ainda deveriam estar vivos, porque ele diz que tem uma carta de Paulo que ele diz que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas, muitos dos quais ainda viviam no tempo dele. Então Paulo está falando, ó, tem esperança que aquele Jesus que vocês viram subir, os anjos gloriando e falando o nome dele, ele vai voltar. Amém. Tem esperança. Vocês estão vivendo um momento de perseguição, de tribulação. Mas a esperança é Ele. Tudo é Ele, porque foi Glória a Ele Jesus. que morreu por nós. Amém. Então o verso 3 eu quero repetir aqui. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. Amém. Então Paulo, ele está afirmando os passos que eles deveriam seguir. Paulo, nessa época, ele ainda não estava preso em Roma. Ele escreveu essa carta antes da prisão. Mas Paulo, ele tinha conhecimento de que a igreja passava esse momento difícil. A tribulação produz paciência. A paciência, esperança, e a esperança, a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente olha para alguns personagens bíblicos, como José, né? José passou momentos difíceis, foi de tribulação, nas perseguições que ele teve. Já imaginou ele jogado dentro do poço? Qual é a esperança que ele poderia ter ali? Dos sonhos, dos projetos que ele tinha, que um dia ele ia reinar, que aquele sonho era uma revelação. Mas José, ele teve paciência, porque ele saiu dali, ele foi execrado, vendido como escravo, ele foi para a casa de uma pessoa ímpia que servia ao Deus de idolatria, mas a palavra fala que a casa de Potifar prosperou, e em tudo que José colocava a mão, Deus abençoava. É verdade, Jesus. E aí quando acontece aquele episódio, José podia pensar assim, eu sou um escravo, né? Eu tenho a oportunidade de estar nos braços dessa mulher, se eu já sou beneficiado aqui, eu vou ter muito mais. Mas ele disse, faria eu uma maldade dessa? Pecaria eu contra o meu Deus? Mesmo ele sabendo que ele poderia voltar a uma situação anterior, ele não pecou contra Deus. E ele vai de novo para outro momento de tribulação na sua vida, porque foi levado para uma pedreira. José passou por tribulação. Só depois do sonho, que a Bíblia não conta quanto tempo ele já estava lá, mas depois do sonho ele ficou 2 anos. José saiu como escravo por volta dos 17 anos. Quando ele assumiu o trono, ele estava com 30. Então, nesses 2 períodos de escravo na casa de Potifar e na pedreira, que era muito mais serviço, muito mais tribulação, ele esperou 13 anos. José teve paciência? Teve. José teve fé? Teve. Ele teve esperança? Teve. Ele não olhou para a circunstância. Ele não olhou para aquele que era muito mais poderoso do que ele. Ele olhou para Deus. Aleluia. E ele reconhece isso nas suas palavras. Quando ele diz assim, que o copeiro chama ele para revelar o sonho, o que ele diz? Não sabe que os sonhos são revelação de Deus?
Ele não falou, eu revelo, Deus me deu o dom de revelar seu sonho, fala para mim. Não, ele sabia que o dom que ele tinha era de Deus, não era dele. Então, mesmo naquele momento difícil, José, ele olhava para Deus como um Deus que reconcilia o homem. Aleluia. Como Deus que trabalha com o homem nas dificuldades, nas lutas. Amém, Jesus. E José, ele continua com esse pensamento. Quando ele chega lá, que ele já está reinando, os irmãos vêm, né, buscar alimento. Era hora dele pensar em quê? Vingança, mandar prender. Ele tinha autoridade para prender, mandar executar. Mas a Bíblia diz que ele olhou, o coração doeu, e ele foi chorar escondido. Para não chorar na frente de Deus, porque ele era um rei, não podia fazer isso. Ele foi chorar escondido. Deu uma pressionada neles por um determinado período. Mas aí lá na frente, quando os irmãos, ele declara quem ele era, ele tinha todo o poder e autoridade na vida deles, de fazer o que ele quisesse. Mas ele diz, não se atribuleis, meus irmãos. Não foi vós que me mandaste para cá. Foi para a preservação da vida que Deus me enviou na frente de vocês. Aleluia. Olha só, ele glorificando a Deus por tudo que ele passou. Ele sabia que tinha um projeto superior na vida dele. Aleluia. Foi para a preservação da vida e das nossas gerações. Amém, Jesus. Então José, ele teve paciência. Ele passou por esse momento de tribulação. E ele chega lá no final como vencedor. Aleluia. Eu quero ler aqui no Salmo, 2 salmos que eu separei aqui, que falam um pouco disso também. O Salmo 39, o versículo 5 a 7. Eis que fizeste os meus dias como os palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então, quem escreve isso aqui é Davi. Davi enfrentou luta, enfrentou perseguição, enfrentou momentos de tribulação, muitas guerras, sempre saiu vencedor. Mas ele sabe que a firmeza do homem, humanamente falando, é só vaidade. Se Deus não estiver com ele, nos momentos de firmeza, como nos momentos da tribulação, ele não é nada. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, é em vão se inquietar. E ficar inquieto, angustiado, ansioso, para acumular coisas bem materiais. Aí ele diz assim, amontoar riquezas e não saber quem as levará. Porque depois morre, fica tudo aí, né? Aí ele continua dizendo, agora pois, Senhor, que espero eu, que a minha esperança está em Ti. Livra de todas as minhas transgressões e não me façam vergonha dos loucos. Então, Davi, nesse momento de perseguição, ele declara, minha esperança é o Senhor. Não é a arma, não é o meu exército, não é soldado, não é o poder como rei. Minha esperança está em Ti. Paulo diz que essa tribulação que produz perseverança, né? Esperança em Cristo Jesus. Glória a Deus. E o salmista depois ele escreve um outro salmo, que ele vem na sequência, mas ele foi escrito um período depois, né? Davi, ele passou por vários momentos de luta e dificuldade. Davi pecou, Davi saiu da retidão do Senhor, mas a misericórdia de Deus o alcança É novamente. verdade, Jesus. Ele diz assim, olha só o que Davi diz, hein? Davi ficou anos fugindo de Saul. Depois que Saul morreu, Davi ainda enfrentou outros perseguidores do exército. Ele diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Já imaginou, irmãos? Aleluia. Um Deus que é Deus,
que é soberano, que é poder, que é toda autoridade, que tem todo o domínio, ele se inclina para o homem. Aleluia, Jesus. Ele se inclina para o homem quando ele vê a confiança desse homem no Senhor. Amém. Esperar o momento certo, esperar o momento de Deus agir, não se precipitar. Então Davi ele diz que ele esperou com paciência. Um dia ele sentou no trono, mas foi luta, foi dificuldade, foi vida em risco, foi fome, foi sede, mas ele esperou o momento certo. Às vezes a gente fala assim, ó, vai lá na casa do meu servo Jessé, tem um homem ali segundo o meu coração, desce lá e unge ele como rei. Davi foi ungido, saiu de lá, sentou no trono e foi reinar. Não foi assim. Foi momentos de luta, de dificuldade. Por isso ele diz, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Esse é o Deus da esperança, irmão. Por mais que nós passamos luta, dificuldade, eu não sei qual a sua luta, eu não sei qual a sua dificuldade. Se você tem visto isso como uma grande tribulação na sua vida, mas Deus sabe, né? Deus conhece do fundo da alma e do coração. Então, é ter paciência, né? Orar, clamar, e ele vai ouvir, e vai inclinar. Quer dizer, inclinar significa atender o nosso clamor, atender o nosso pedido. Santo é o nome do Senhor. Ele diz assim, ó, Davi ele fala isso aqui com relação ao pecado, né? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Aleluia. A rocha é quem? A rocha é Jesus, é nele que nós estamos firmados. Ele nos tira desse lamaçal de lodo, desse charco, e nos coloca sobre a rocha, que é ele. Né? Amém, Jesus. E aí ele continua dizendo, e pôs em mim um cântico novo na minha boca, um hino do nosso Deus, que muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém, Jesus. E aí põe um cântico novo na nossa boca, um cântico de alegria. Quando eu li esse versículo, a primeira pessoa que me veio em mente foi Ana. Ana passou tribulação? Passou. Foi um mês? Não. 2, 3, foi um ano? Não. A Bíblia diz que Eucana, todo ano, subia a Siló para adorar o Senhor. E ele tinha duas esposas. Uma chamava Penina e outra Ana. Ana era estéril. Ele amava mais a Ana, que foi a primeira mulher. A lei dava direito, se a mulher fosse estéril, não gerasse filho, ele tinha que deixar descendência, ele podia casar com outro. Então ele escolheu Penina, mas ele amava a Ana. Ela era a mulher do coração dele. Mas não tinha filho. E quanto tempo Ana esperou? A Bíblia fala lá no texto que Penina tinha filhos e filhas. Alguns acreditam que eram 4 ou 5. Não sei bem se o texto especifica isso. Mas para uma mulher gerar 5 filhos, leva quantos anos? 5 anos. Ou mais, né? De uns 5 a 8 anos. Então, de ano em ano, o Elcana subia e Ana ia junto orar ao Senhor. E naquela noite, quando ela engravidou, né, que eles chegaram da viagem, diz que naquela noite ela engravidou. Ela era estéril, não tinha cura, não tinha remédio, não tinha médico, não tinha ciência, não tinha nada. Aquela tribulação, aquela angústia, mas ela teve paciência, esperou 1 ano, esperou 2, esperou um filho, esperou outro, e um dia ela estava tão atribulada, né, que ela orando, a Bíblia diz que não se ouvia a sua voz, ela balbuciava, talvez de tão cansada que ela tivesse. E aí o profeta chega e diz, mulher, aparta-se desse meio, até quando estarás tu embriagada? A mulher com a alma ferida, arrebentada. Quantas vezes nós estamos passando por luta, dificuldade, ainda recebemos pedrada que fere mais a nossa alma. Em vez de ouvirmos uma palavra de alento, de consolo, de apoio, a pessoa agride e fere mais a nossa alma. E aí a gente fica destroçado. Mas Ana, ela tinha sabedoria no seu coração. O que ela fez? Não vou ficar aqui mais nessa igreja não. O pastor me maltratou, vou embora.
Não, ela virou para o profeta e disse: não, Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, angustiada está a minha alma, por isso venho me derramando perante ao Senhor. Anda na tribulação, na angústia, no sofrimento, ela teve paciência, ela perseverou, ela teve esperança. Aleluia, Jesus. E a alma dela se derramava em Deus, clamando: Senhor, ainda faz um voto ainda específica, né? Especifica, põe no seu projeto o que você quer. Ana fez isso: Senhor, se tu me deres um filho varão, por todos os dias entregarei ele a ti, Senhor. Na sua cabeça não passará navalha, e nem ele beberá vinho. Ou seja, o voto de Nazireu era um compromisso muito sério, de pegar um filho e entregar para ele ser um sacerdote do Senhor. Ele tinha que abrir mão da sua vida particular. E aí Ana mostra aqui a perseverança dela não era apenas para satisfazer o seu ego, para mostrar que ela podia ter um filho. Ah, vou me vingar de menino, agora eu estou grávida, agora você vai ver. Não, ela diz: eu entregarei ele ao Senhor. Aleluia. Ana amava aquele filho, depois que ele nasceu, amava. Tanto é que diz que ela procrastinou o desmame dele para poder ficar mais um ano no aconchego de seu colo. Será que Ana sofreu, né, a falta desse filho? Ela estava descansada no Senhor. E quando ele desmamou, ela foi e entregou ele ao Senhor. Foi Aleluia. o profeta, né? Então Ana, ela rasgou a sua alma diante da dor, da dificuldade. Ela teve esperança e pede ao Senhor esse filho varão. Ela foi específica e Deus deu. O texto lá diz que quando eles chegaram, naquela noite ela engravidou. O milagre da esperança, o milagre da perseverança, o milagre da paciência, o milagre da fé, como Paulo diz. Aleluia. E aí Davi, ele continua dizendo aqui: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Verdade, Espírito. Todos esses servos que passaram por esse momento de luta, no fundo do seu coração, a confiança deles estava em Deus. Amém, Jesus. Deus que não respeita os soberbos, nem desvia-se para a mentira. Muitos são, Senhor, as maravilhas que tem operado conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Então aqui Davi está falando dessa confiança em Deus, que as bênçãos que Deus tem para derramar, elas são infinitas, que ele não consegue nem contar. E às vezes a gente fica com a fé abalada, com a fé abatida, né? Diante de uma situação de dor, de sofrimento e de tribulação. Amém, Jesus. E vocês que estão aqui, quem que conhece o meu testemunho? 3 lá, vocês não conhecem. Vou contar aqui de forma bem resumida, mas eu me converti aos 42 anos. E eu rejeitava a palavra de Deus. Eu tinha fé, eu acreditava em Deus, eu acreditava que a Bíblia foi escrita por Deus, mas se viesse pregar para mim, eu não aceitava. Ah, esses crentes querem converter todo mundo. Eu era boêmio, um homem perdido, já estava no 3º casamento, cachaça daquele tanto nunca vi. E aí, um dia eu perdi uma filha mais velha do meu primeiro casamento. Eu estava num bar bebendo num domingo, 24 de agosto de 96, quando eu recebi a notícia que ela tinha desaparecido. Tinha mais de 24 horas. No dia que eu recebi aquela notícia, eu senti que algo pior tinha acontecido. Eu fiquei desesperado. Eu morava fora daqui, eu retornei para Anápolis, no outro dia de manhã eu estava aqui. E ali foram 8 dias de angústia esperando uma notícia da minha filha. 8 dias de muita tribulação, de muito sofrimento, família orando, clamando, pedindo ajuda. E depois de 8 dias, o corpo dela foi encontrado,
totalmente carbonizado e irreconhecível. Minha filha foi estrupada, foi estrangulada, depois colocaram fogo no corpo dela, foi irreconhecível. E aí eu, que já tinha problema com a bebida, eu fui, como se diz, para a sarjeta, para o pó. Perdi o rumo da vida, pensando em suicídio. Quando descobriu que foi uma pessoa que ela amava muito, que mandou assassiná-la, o ódio tornou ainda maior. E eu jurando vingança, quando ele fugiu, e eu não tive mais como fazer o meu intento. E aí, naquele desespero, eu me entreguei para a bebida a ponto de cair nas calçadas. E um dia eu fui levado para casa dele. E lá, a minha filha, com 6 anos de idade, fui levado para a casa de uma irmã minha. Eu deitado no chão dele, blasfemando, e falando que Deus não existe, que onde estava Deus, porque minha filha era uma serva de Deus, porque aconteceu aquilo. Aí minha filhinha de 6 anos chegou perto de mim, eu deitado no chão, querendo cochilar. Ela bateu no meu ombro, falou assim: você está vendo isso aqui na minha mão? Aí eu falei: estou vendo. O que é isso aqui? Aí eu olhei aquele livro preto, como esse aqui, né? Eu falei: isso é um livro. Aí ela falou assim: isso aqui é um livro. Só que esse livro é a palavra de Deus. E a sua vida só vai mudar o dia que você aprender a obedecer o que está aqui. Você não está bebendo porque minha irmã morreu, não. Você está arrumando mais uma desculpa para beber. Porque desde que eu te conheço, você bebe. Você bebe por um motivo, por outro, por outro, por outro. Todo dia você tem um motivo e hoje você está arrumando mais um. Você está pensando que minha irmã morreu? Não. Ela tinha Jesus, ela está nos braços dele agora. E você está falando que quer ela de volta, que quer ela de volta, que você quer morrer, que você quer ela de volta. Você vai ter um dia ela de volta. Só que do jeito que você está, se você morrer agora, lá onde ela está, você não entra. Você tem que largar essa cachaça, largar essa vida errada que você vive, largar de falar que vai matar fulano, ciclano, porque um dia Deus vai te devolver ela. Mas você tem que mudar. Você tem que perdoar, porque como que Deus vai perdoar quando você desobedece tanto? E aí você tem que perdoar para Deus te perdoar. Então tudo que ela falou estava na Bíblia. E no final ela levantou, ela estava sentada no chão e falou assim, levantou a mãozinha e falou: se Jesus voltar agora, você vai encontrar com ele do jeito que você está, com esse coração cheio de ódio, com essa cachaça. Aquilo me impactou de uma forma. Levantei do chão, pedi meu cunhado para me pôr no carro, me levou em casa, passou no serviço, pegou minha esposa. Eu fui para o banheiro junto com ela, me ajudou a tomar banho. E eu dormi chorando. Isso era de sábado para domingo. Aquelas palavras na minha cabeça. No outro dia, quando eu acordei, que eu lembrei de tudo aquilo, que às vezes quando estava bêbado demais, eu não lembrava das coisas, mas aquele dia eu lembrei nitidamente. Eu joelhei no chão, sozinho, dentro do meu quarto. E falei: Deus, eu sei que o Senhor existe. Eu sei que o Senhor usou essa criança. E eu vou te fazer um pedido. Quando eu comecei a orar, eu senti um vento entrar, a casa toda fechada. E veio uma alegria no meu coração, como eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu falei: Senhor, tira essa dor do meu coração. Tira esse ódio que eu estou sentindo. E me ajuda a perdoar esse homem que eu não estou contra. Senhor, tira essa cachaça de mim. Que tem 23 anos que eu vivo nessa escravidão. Se o Senhor não quiser fazer isso, o Senhor tira minha vida agora. Eu não quero viver mais um minuto. Eu não quero sair desse quarto um minuto de vida. Mas se o Senhor fizer isso, eu vou te servir. E hoje eu vou procurar uma igreja. Vou fazer uma aliança. E aí eu levantei dali e senti uma alegria. Tinha 5 meses que eu só chorava e ódio no coração. E à noite eu fui para a igreja.
Eu fui batizado com o Espírito Santo no momento do louvor. Amém. Saí dali com a vida transformada, totalmente regenerado, Aleluia, Jesus. justificado. Glória a Deus. Porque Cristo me alcançou naquele dia. Aleluia, Senhor. A partir dali, eu a sede de pregar a palavra, comecei a estudar, fui fazer seminário, os projetos de vida sempre, né? Fui fazer depois psicologia, passei no concurso, Deus foi renovando a minha vida degrau por degrau. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E a obra de Deus, ela não fica pela metade, É né? verdade. Deus me restaurou, aquele homem que tinha o vício da embriaguez, de dormir bêbado de segunda a segunda. Falar, hoje eu não vou beber. Quando eu saía do serviço, não dava conta, passava no bar. Só ia para casa quando estava bêbado. Dormia bêbado, o vício do gosto da cerveja e o vício da embriaguez, que era terrível. Eu gostava de ficar bêbado. E eu não conseguia dormir se eu não tivesse bêbado. A partir daquele dia, como se diz no ditado comum, Deus tirou com a mão. Nunca mais eu tive aquela vontade de beber. Glória a Deus. E dias depois, quando eu vi um copo de cerveja, eu dei vômito, me deu náusea, me deu nojo, aquela cerveja que eu tanto gostava daquela espuma branca, eu senti nojo. E até hoje, se eu ver no outdoor uma propaganda de cerveja derramando assim, eu me noja por dentro, eu fui liberto. Glórias a Glória a Deus. Deus. Nunca mais eu tive vontade de beber. Glórias a Deus. 2 anos depois, aquele homem se entregou. Ele ficou 2 anos foragido. E eu falei para Deus, se um dia eu ver ele na minha frente, eu vou usar uma arma para vingar. Vai ser a espada do Espírito. Aleluia. 2 anos depois, ele se entregou. Eu passei mais 1 ano orando por ele. E um dia Deus falou, hoje é o dia de você ir lá. Cheguei lá no presídio. Quando eu falei que eu era o pai da Glaucia, não, o senhor não pode entrar lá não. Falei, mas eu posso, eu vou visitar ele. E eu sei que ele fica em cela separada aí, ele não fica lá dentro. Tinha um curso superior, né? E aí, eles me autorizaram a entrar no portão do presídio, ir lá na cela dele e pedir ele para ir lá na frente autorizar para mim entrar. E eu fiz isso, ele me respondeu e foi lá e autorizou. E eu entrei. Passei o corredor. Quando eu entrei no corredor, me deu aquele frio na barriga. Senhor, eu vou estar frente a frente com esse homem, que eu odiei, que eu tinha vontade de picar em pedaços e pôr fogo nele vivo. Mas o Senhor não deixa eu ter nenhuma reação contrária à sua vontade. Eu entrei, atravessei aquele corredor, uns 4, 5 metros. Quando eu cheguei na porta da cela, ele tinha abrido a cela e estava em pé no meio. Eu entrei, cheguei bem perto dele, eu olhei nos olhos dele, igual nós está aqui. E disse, Jesus te ama. E eu também te amo. Você continua sendo meu filho. E eu estou aqui para te perdoar. E falar que a única coisa que você precisa é se arrepender. E abracei ele. E nós ficamos ali 10 minutos chorando. Igual 2 crianças. Aí eu pergunto, humanamente falando, é possível isso? Eu não era crente antes, mas o Senhor regenerou o meu coração Aleluia. para me capacitar a fazer aquele ato. Tirou toda a dor, todo o ódio. Outras vezes, quando ele foi transferido para Goiânia, precisava de mim, ligava, eu ia levar as filhas e minhas netas para ele ver. Sentava lá e almoçava na mesa com ele. A bebida, a Associação Mundial de Saúde diz que o alcoolismo é uma doença incurável.
Os alcoólicos anônimos dizem, alcoólatra para sempre. Evite o primeiro golpe, você vai ser sempre alcoólatra. Eu frequentei lá, participei, dei palestra, mas eu falo, eu não sou alcoólatra. Eu fui alcoólatra, porque Jesus me libertou. Glórias a Deus. A palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho te libertar, para sempre serás livre. Aleluia. Então eu sou livre, eu sou liberto. Graças Eu a sou Deus. sarado. Amém. Deus me libertou do vício, tirou da escravidão do pecado da lama, me levou a perdoar, restaurar a minha vida diante dele. Aleluia, Jesus. Então esse é o Deus que nós servimos, Amém. que nos dá esperança no nosso coração de uma vida nova, uma vida redimida, uma vida totalmente restaurada, Glória a Deus. que trabalha a nossa paciência e nos dá essa esperança, porque a nossa esperança é Cristo. É verdade. Ele prometeu um dia voltar para nos Glória a resgatar, não é Deus. verdade? Glória a Amém. Que você possa trabalhar nessa palavra a sua fé. Se você está passando alguma luta, acredite que Deus é soberano para restaurar, edificar e Aleluia, agradecer. Senhor. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra, pastor. Irmãos, passar é para aquele que o Senhor escolhe, capacita, e muitas das vezes nós não queremos ouvir Deus fazer. Não é fácil, o pastor Wilson passou, mas uma vez que Deus entra no seu coração e você permite, você consegue superar. É verdade. E nós precisamos de olhar para Cristo, não pelo que Ele dá, mas sim pelo que Ele é. Quero convidar vocês agora para nós fazermos um minutinho de oração. Quero convidar vocês hoje para saber que nós falamos hoje janeiro e fevereiro. Cada dia do projeto vai ser 2 meses, 2 tribos. São 12 tribos, 12 meses. Quero de antemão pedir perdão para a irmã Laurimelo. Eu tentei, porque ela mora em Brasília, e ela já veio diversas vezes aqui, eu não tive condições de pôr nem combustível no carro dela. Às vezes ela ofertou para o ministério. E eu gostaria muito dela ter vindo para esse projeto. E eu tive que separar um dia, e o dia que eu separei, que eu queria que ela fosse ela, eu não consegui nem fazer empréstimo para me dar o combustível para ela, que ela nunca pediu. E por isso eu tive que entrar no projeto de pregar a palavra, porque eu não tive condições financeiras de pedir ela para mim. E eu já me sinto, Laurimelo, envergonhado de você vir e eu não dar nem condições de dar o combustível para você. Você nunca pediu. Então eu quero pedir perdão para você. Hoje nós vamos estar orando para a pastora Márcia, Da Igreja Brasil para Cristo. da Ela está na Igreja UTI. Brasil para Cristo, que Pedido de está oração. na UTI, está enferma. O ministrante do projeto de vida 2025, Ministério Abraão, Ministério Nova Jerusalém, a Débora Gomes, que está lá no Mato Grosso, a Andréa Ferreira, é a Andréa lá do É. Itapirapuã, é a grande irmã que nós temos, Pirapã, Itapuranga. Itapuranga. A pastora Aninha e Evelyn em viagem, todos os irmãos do Ministério Nova Jerusalém, pastor Valdeir Júnior, Viviane, que está em viagem, que o Senhor abençoa, protege, pastor Adailton, mas a irmã Silvia, são meus sobrinhos, são pessoas que eu amo muito, e os filhos, meus irmãos, meus cunhados, e os internautas do Facebook, e também aqueles que vão assistir. Também quero abençoar o irmão Flávio, filho do irmão Dercival, a Fábia, a Fernanda, o irmão Dercival que está aqui com a esposa. Agradecer a Deus pela vida da Ivonete, pastor Ronan, pastora Graça, pastor Wilson com a família, a sua descendência.
Quero agora, nesse momento, fazer um período assim, de oração, para que Deus venha restituir, restaurar. Também o irmão Nilton, a irmã Sebastiana, que abençoou nós já com bolo. Irmão Decival, sempre ele tem trazido uma cesta básica para o ministério doar para quem realmente necessita, esteja necessitando. E o Senhor restitui 30, 60, 90, 100 vezes mais, não somente para o Senhor, irmão Decival, mas para toda a sua descendência. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de infinita misericórdia, poder e bondade, estamos aqui, Senhor, nesse mês de janeiro, mês de fevereiro, Pai, protegendo, pedindo proteção, amor ao Senhor, Pai, escrevendo, Senhor, um pedido para que o ano que entra, vindouro que está chegando, o Senhor possa olhar para esse pedido especial, que não seja somente mudado o ano 2024 para o ano 2025, mas que esse ano seja um ano de proteção, um ano de esperança, um ano de reconciliamento com o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos, ó Deus, na promessa do poder do Senhor. Pai, livra nós de toda enfermidade, de toda escassez. Cobre nós com teu sangue carmesim, Jesus, e traz a prosperidade, o amor, traz a saúde e a graça do Senhor sobre nós. Pai, que esse mal que está sendo profetizado no Brasil, Senhor, venha, Senhor, soprar, venha, Senhor, colocar teu sangue carmesim na tua igreja, e que a tua igreja venha valorizar o poder do teu sangue, Senhor Jesus, para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Amém. Também agora, nesse momento, eu quero agradecer ao Senhor pelos pais da Ivonete, lá, Senhor, em Palmas, e o Senhor vai de encontro com eles e abençoa. Cobre, Senhor, com o teu manto sagrado, toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. E eu quero pedir ao Senhor que abençoe, Senhor, este alimento, que toda segunda-feira nós dá para a família. E que cada família convida, Senhor, a família para sentar à mesa, convida Jesus para tomar o café, o Espírito Santo e o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Dai-nos, Senhor, a tua bênção. Permita, irmãos, faça assim com a mão no mundo para receber. Que o grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus, que a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, não seja conosco só nesse resto de ano, mas o ano vindouro esteja conosco diante debaixo das tuas potentes e poderosas mãos. Em nome de Jesus, nos abençoa e nos dá a graça. Em nome de Jesus. Amanhã vai estar conosco a missionária Simone, né? Da Amanda. Eu só chamo ela de Simone. Amanda, ela vai estar conosco ministrando uma palavra. E Deus possa reconciliar, abençoar cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo.